Caro presidente Aníbal Diniz, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, servidores desta casa, em primeiro lugar eu queria aproveitar esta oportunidade e cumprimentar todos os prefeitos que foram eleitos no primeiro turno das eleições municipais, a começar, claro, pelo prefeito da minha capital, Porto Alegre, o prefeito José Fortunati, escolhido pelos gaúchos com 65,22% dos votos válidos, para seguir por mais 4 anos na administração de Porto Alegre. A única cidade gaúcha onde haverá segundo turno é Pelotas, onde os candidatos mais votados, Eduardo Leite, do PSDB, e Fernando Marrone, do PT, já estão em busca dos votos dos eleitores pelotenses. E lá penso estar, mais uma vez, para dar apoio ao candidato Eduardo Leite. Quero registrar também, senhor presidente, a importância que o meu partido, o PP, teve nessas eleições, especialmente no meu estado. Em cidades muito importantes, como a Rota Turística da Serra, que é conhecida e amada no Brasil inteiro, integrada por Gramado e seu Nataluz, Canela e sua bonita Catedral e Cascatas, Nova Petrópolis e Bento Gonçalves, o Partido Progressista saiu vitorioso. Nosso PP também ganhou as prefeituras de Sapiranga, Igrejinha, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Marau, Guaporé, Camaquã, Caçapava do Sul, São Luís Gonzaga, Frederico Westphalen e Santiago, além de outros municípios que têm peso na economia gaúcha. O PP tem hoje, no Rio Grande do Sul, o maior número de prefeituras. São 136, graças ao processo democrático nos municípios, que, na minha opinião, é o mais importante. Também detemos uma liderança expressiva nas câmaras de vereadores. O PP, senador Tomás Correia, tem 1/4 dos vereadores eleitos no domingo, ou seja, 25% de todos os vereadores são do meu partido. O PP Nacional também já ficou no comando com a eleição em primeiro turno do prefeito de Palmas, no Tocantins, Carlos Amastá, eleito no primeiro turno. E também, agora, neste segundo turno, na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, o nosso candidato, Alcides Bernal, disputa com Alcides Giroto o segundo turno, essa prefeitura também muito importante. E, claro, imagino com grandes chances de vitória. Queria também aproveitar e agradecer o nosso líder, Francisco Dornelles, pelo apoio que vem dando a essas candidaturas, não só no Rio Grande do Sul, mas também em vários estados, como foi o caso do Mato Grosso do Sul e de Tocantins. E essa liderança forte do nosso Francisco Dornelles, nosso senador, que tem dado e consolidado essa imagem e esse prestígio do partido. A eleição para prefeito, como eu tenho repetido aqui, é a que define a base do que os cientistas políticos definem ou chamam de pirâmide política, pois é a que mais se aproxima do cotidiano do cidadão. É importante lembrar que em apenas 9 das 26 capitais, os prefeitos foram eleitos para administrar as grandes cidades a partir de 2013, em 9 das 26. Até o próximo dia 28, quando haverá o segundo turno, os eleitores de 17 capitais ainda terão uma nova oportunidade para essas escolhas. Será mais uma chance para optar pelo candidato mais preparado para atender às demandas dos moradores dessas capitais. Em resumo, esse mapa político que ainda se desenha já mostra avanços muito importantes. Após percorrer, nos últimos meses, quase 150 municípios gaúchos e também de outros estados, como Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, percebi o quanto a eleição foi democrática, foi tranquila e ampliou o aspecto da liberdade. Foi a primeira eleição com a lei da ficha limpa em vigor, uma proposta de iniciativa popular da própria sociedade brasileira, que pretende, assim, estimular uma eleição de políticos ficha limpa, com histórico limpo, focado na ética e no respeito ao cidadão, ao eleitor.
O jornal The Washington Post, um dos mais influentes e importantes dos Estados Unidos, poderíamos chamar o país que é a meca ou tem a democracia mais madura e sólida do planeta, batizou a lei brasileira da ficha limpa de regras de boa governança e deu destaque às dificuldades que os candidatos brasileiros condenados por crimes têm de agora em diante para disputar as eleições. O jornal norte-americano The Washington Post qualificou ainda este momento do Brasil como uma etapa de mudança radical de cultura em relação ao banimento dos aspectos relacionados à corrupção. Portanto, a lição mais importante que aprendemos nessa primeira etapa eleitoral foi o amadurecimento da democracia brasileira. E esse é um dado muito relevante. Os dados e os números mostram que a sociedade mudou e que os políticos também estão sendo obrigados a mudar para atender às demandas da nossa sociedade cada vez mais exigente, cada vez mais vigilante. Quanto mais vigilante for a sociedade sobre esta Casa, sobre a Câmara, sobre os legislativos estaduais e municipais e também os executivos, melhor será a democracia e melhor será a qualidade dos gestores e dos políticos. No último domingo, mais de 500 mil urnas em todo o país foram utilizadas, sendo 35 mil de novos equipamentos para atender mais de 140 milhões e meio de eleitores, espalhados por todo o território brasileiro e também no exterior, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Outros dados importantes da Justiça Eleitoral. A grande maioria dos eleitores que foram às urnas no último fim de semana tem entre 25 e 34 anos. E são formados, esse universo é formado por mulheres, senador Tomás Correia. Ou seja, mais de 52% dos que votaram são jovens e mulheres. Isso se refletiu também no número de prefeitas eleitas, que aumentou. As candidatas alcançaram posto em 663 cidades, um aumento de 31,5% em todo o país em relação ao ano anterior, às eleições de 2008. Um avanço que eu gostaria também de registrar. A Justiça Eleitoral, nessas eleições, comandadas competente e diligentemente por uma preparada magistrada, ministra do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, que comandou as eleições. Então, é importante também salientar esse detalhe que confirma aí a posição das mulheres como maioria no colégio eleitoral. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Tomás Correia. Senadora Ana Amélia, eu queria cumprimentá-la pelo pronunciamento que faz. Eu queria destacar também a ministra-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, quando agora, no voto que dava, no caso do Mensalão, já conhecido de todo o Brasil, ela fazia um alerta para a sociedade, sobretudo para a juventude, dizia a ministra que aquele julgamento não representava o conjunto dos políticos brasileiros, pelo contrário, ali era a minoria e que existem muito político sério, muito político responsável, muito político de maior credibilidade, como é o caso de Vossa Excelência, que é uma pessoa que nós temos lá em Rondônia, uma grande admiração desde o tempo que Vossa Excelência era jornalista e hoje senadora, é muito conhecida em nosso Estado, e dizer que a ministra Carmen Lúcia dizia isto, que a juventude não se desesperançassem, que aquilo não representava uma generalização na política, né? E eu quero só dizer a Vossa Excelência, um detalhe também, a par disto, lá em Jaru, no meu município onde eu moro, o juiz eleitoral não colocou transporte eleitoral. E eu até fiquei preocupado. Fui conversar com ele e ele disse, não, senador, não se preocupe não, o povo vem votar. Aí citou-se, e para minha surpresa, a abstenção deste ano foi menor do que do ano passado. Todo mundo veio votar, foi uma eleição tranquila, então a sociedade hoje está muito mais consciente do voto, da sua responsabilidade, do seu dever. Então eu queria fazer esse registro, que lá no meu estado, neste município, que é o município de Jaru, não teve transporte eleitoral, e o eleitor, mesmo assim, sobretudo a juventude,
participou em março, o índice de abstenção foi este ano menor do que o ano passado. É a demonstração da conscientização, da responsabilidade e dos desejos de participar do processo eleitoral. Portanto, eu queria, nesse momento, saudar a Vossa Excelência e agradecer pela parte que me concede. Eu agradeço muito, senador Tomás Correia, e, de fato, fico feliz com essa parte pela informação da forma como a ministra Carmen Lúcia fez a distinção separando o joio do trigo. É muito importante porque generalizar sempre se comete injustiça. E, de fato, estamos aqui com a responsabilidade conferida pelo nosso mandato para corresponder à população que também quer isso. E quanto à participação dos jovens, senador, eu fiquei muito feliz porque no meu estado, no município de Davi Canabarro e no município de Giruá, jovens de 18 anos foram eleitos vereadores do meu partido. Isso é uma coisa muito feliz de minha parte, porque fiz um chamamento para a filiação partidária, para a participação na política. Um dado mais importante, uma jovem, ela se correspondia comigo pelo Twitter. E eu respondia, eu não a conhecia. E pelo Twitter fomos trocando opiniões. E eu percebi nela um gosto e um prazer pela política. Pois aí eu, lá pelas tantas, no Twitter, você não tem interesse de se filiar a um partido político? Eu perguntei se ela não estava filiada a um partido político. E ela disse, não sou filiada. Então eu estou lhe convidando. Vou passar ela é de Saldanha Marinho, município de Saldanha Marinho, perto de Passo Fundo. Quando eu passar por aí, quero ter o prazer de abonar sua filiação. Essa moça, jovem, pouco mais de 20 anos, estudante de matemática na Universidade de Passo Fundo, se filiou ao partido, se candidatou, foi a mais votada vereadora em Saldanha Marinho, a Ângela Fachinello. Então, eu queria lhe dizer, lhe agradeço essa parte, porque me ensejou falar sobre isso e dizer que é isso que nós esperamos dessa juventude. Uma estudante do curso de matemática, aliás, formada recentemente no curso de matemática da Universidade de Passo Fundo, que é uma universidade muito importante. Com a prazer, concedo novamente a parte. Desculpa interromper mais uma vez, mas para registrar aqui no meu estado, em Rondônia, nós temos uma candidata vereadora pelo PMDB que, quando solicitou o registro de candidatura, ainda não tinha completado 18 anos. Então, e uma mulher também, uma moça. Então, eu quero só fazer esse registro para dizer que a juventude efetivamente está participando com muita eficiência na política nacional. Que bom, essa é uma informação alentadora, senador Tomás Correia, e penso que o senhor, como é um advogado que conhece muito a legislação, há pouco usou essa tribuna aqui para falar sobre a questão das emancipações dos municípios, ou dos distritos a serem municípios, eu penso que a legislação eleitoral nós temos um compromisso de alterar. Porque não é possível que, terminada a eleição, exista a pendência, fique sob júdice um resultado da eleição. Não é possível isso. A justiça eleitoral, nós temos que encontrar um caminho de facilitação, seja no Código Eleitoral, na justiça eleitoral, para que o procedimento, o julgamento dos recursos, das denúncias, seja feito antes do pleito. Porque não pode ficar naquela, digamos, numa pendência, na corda bamba um candidato, sabendo se pode ou não pode ser. E se vai chegar no dia da eleição, ele é, digamos, condenado a não poder ser candidato por conta da ficha limpa, da lei. Então, é preciso que a Justiça Eleitoral tenha as condições técnicas de julgamento desses processos antes da realização do pleito, para evitar exatamente essa dúvida que paire em cidades importantes, como é o caso hoje de uma cidade de Novo Hamburgo, que nós precisamos, digamos, dirimir. E aí vamos trabalhar, eu espero que tenhamos esse desafio de fazer uma celeridade nesses julgamentos e estou recebendo já algumas sugestões que eu pretendo pedir o apoio dos colegas. Esse é o cenário que vai ajudar, esse cenário das eleições surgidas das urnas, as eleições de 2014, quando iremos escolher governadores, deputados e presidente da República. Trata-se, portanto, de um importante passo para o amadurecimento da nossa democracia e, como estamos vendo agora, com esse amadurecimento também por essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Porém, apesar desses avanços, essas eleições trazem uma preocupação sobre a situação das contas de milhares de prefeituras. Muitos municípios, infelizmente, continuam com sérios problemas financeiros. Amanhã, prefeitos dos 4 cantos do país estarão aqui em Brasília para debater essa questão no Senado Federal, no Auditório Petrônio Portela,
sob o comando e a liderança da Confederação Nacional dos Municípios. Prefeitos estão preocupados, e com razão, com os níveis de endividamento das prefeituras, além do permitido. Por causa da importante e necessária lei de responsabilidade fiscal, muitos prefeitos podem ser punidos até indevidamente ou injustamente. O mais grave é que parte desse problema dos municípios envolve o governo federal, porque ele aumentou, deu um reajuste ao salário mínimo necessário para os trabalhadores, que afogou a dificuldade financeira dos municípios. Mas também criou, necessário e justo, o piso nacional dos professores, obrigando os municípios a mais um aumento de despesa associada ao aumento do salário mínimo. E ainda mais, num cenário complicado como esse, com o aumento de despesa, o governo tirou a receita quando desonerou algumas áreas do IPI, que é um imposto importante na formação do Fundo de Participação dos Municípios. Já usei essa tribuna para chamar atenção para esse grave problema. O fato é tão sério que precisa de novo um alerta. Muitas cidades pequenas, que são maioria no país, já estão com os caixas vazios e comprometidos com despesas para o pagamento dos funcionários ou administração das próprias prefeituras. Aproximadamente 9 bilhões de reais não chegarão aos cofres das prefeituras, segundo estimativa da Confederação Nacional dos Municípios. Só dos repasses do FPM, que é a principal fonte de receita, gerido pelo governo federal, serão 6 bilhões e 900 milhões de reais a menos a serem distribuídos às prefeituras. Vale lembrar que muitos municípios dependem unicamente dos recursos desse fundo do FPM. E em todo o país, 4.300 municípios são atingidos duramente quando esse recurso não chega. Municípios pequenos, com até 5.000 habitantes, e no meu estado do Rio Grande do Sul, existem centenas deles, correm o risco de não concluir obras em andamento e atrasarão pagamentos dos seus funcionários. As cidades pequenas têm no agronegócio a principal atividade econômica, mas, nesse caso, a arrecadação do imposto é transferida para o Estado e para a União. Por causa do nosso sistema tributário, parte do que é arrecadado nos municípios não volta para os municípios, o que não deixa de ser uma injustiça nessa nossa relação federativa. Por essa questão, o governo federal precisa dar uma atenção ao tema, especialmente agora, no momento de transição de governos nas prefeituras municipais. Esse recurso do FPM é extremamente relevante para a saúde financeira e fiscal de todas as prefeituras. Mas sabemos que, se esse dinheiro não chega aos municípios, como tem ocorrido, mesmo os prefeitos responsáveis e competentes acabam se prejudicando, pois não há quem consiga administrar uma cidade sem receita. A área da educação é uma das que mais tem sofrido com essa distorção, pois a diminuição dos repasses do FPM e a queda de arrecadação afetam o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o famoso Fundeb. A perda prevista, de acordo com dados da CNN, da Confederação Nacional dos Municípios, é de 17 bilhões de reais, considerando apenas a contribuição dos estados e municípios. O resultado disso tudo: baixo investimento na qualidade do ensino da população dos pequenos municípios. Ou seja, a função do Fundeb, criado para financiar todas as etapas da educação básica e para os programas de educação de jovens e adultos, fica prejudicada. O problema é tão grave, senhoras e senhores senadores, que os municípios já prevêem um rombo de 25 bilhões e 300 milhões de reais nas contas deste ano, assim que o segundo turno das eleições municipais for concluído. Para piorar a situação, as prefeituras não estão podendo contar com os recursos dos restos a pagar. Um levantamento do Conselho Nacional, da Confederação Nacional dos Municípios, mostra que mais de 18 bilhões de reais que deveriam ter sido repassados para as prefeituras pelo governo federal em anos anteriores ainda não chegaram aos caixas dos municípios, apesar de terem direito a esse recurso. Por isso, entendo a preocupação das prefeituras. Muitos prefeitos, tendo se esforçado para cumprir as regras fiscais e mesmo cumprindo a cartilha da boa gestão,
correm o risco de serem penalizados porque estarão, em tese, fora da lei quando 2013 chegar. Isso atinge também as empresas que têm projetos em andamento com essas prefeituras, como obras, porque o recurso não chega e algumas empresas ficam sem receber e até entram em falência. Queria saudar as crianças das escolas que estão visitando o plenário do Senado Federal, seus professores todos, parabéns a vocês, continuem estudando e se informando. A democracia precisa de todos vocês aqui. Portanto, senhoras e senhores senadores, queridos visitantes, insisto em chamar a atenção para esse assunto de extrema importância, sobretudo agora em um momento de transição dos governos municipais. Não tenho dúvida de que a Lei de Responsabilidade Fiscal é um grande avanço para a administração pública brasileira. Os ganhos para a administração com esse método eficiente só aumentam a austeridade do Estado brasileiro e da sua governança responsável. Mas não podemos trabalhar somente com a emergência. Como tenho dito e repetido, é preciso ser tático, mas também estratégico. E nas lutas de estratégias, o Brasil ainda está falhando e cometendo erros graves. O nosso sistema tributário é complexo, nós todos sabemos, e as reformas necessárias não vêm porque o contexto, às vezes, não permite consensos ou acordos. Estou terminando, senhor presidente. Mas o governo federal e as prefeituras e os estados precisam chegar a um denominador comum, especialmente quanto aos repasses dos recursos para as prefeituras. Sem ajustes de contas e sem a revisão de prioridades, fica difícil administrar uma cidade de forma sustentável. Os avanços tecnológicos nessas eleições e o amadurecimento da nossa democracia precisam servir de estímulo para o governo federal tomar decisões diferentes, também mais maduras. Acertaremos se conseguirmos o equilíbrio saudável entre União, Estados e municípios. Essa federação está hoje muito fragilizada. Obrigada, senhoras e senhores senadores, e bem-vindos aos nossos visitantes, jovens visitantes ao Senado Federal. Um grande abraço a todos.